E aí galera do ENF, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho só pra avisar que esses 30 minutos aqui no YouTube são 100% gratuitos. Mas se você quer assistir essa aula completa e quantas vezes você quiser, acesse o nosso curso completo. O link vai estar aqui na descrição e você vai assistir essa e várias outras aulas quantas vezes você quiser. Agora fica com essa aula incrível pra você com o Igor Elias. Então, pessoal, vamos continuar, as nossas questões sobre imunização. Lembrando que nós estamos resolvendo, o livro 1001 Questões, Carreiras Militares. Esse livro que você pode adquirir entrando em contato aqui com a gente, com o pessoal da equipe de vendas, tá? E aí vocês vão receber esse livro em casa e aí vão ter acesso tanto ao material impresso como também às nossas gravações para que você possa escutar os nossos comentários e a gente discutir realmente cada uma das questões, aproveitando para fazer uma boa revisão dos conteúdos, beleza? Bem, então a questão 389, ela fala sobre via de administração. Já falei para vocês, já dei uma dica sobre via de administração. É bom sempre a gente revisar. Então, se você lembrar dessa dica, você não erra nenhuma questão de via de administração. Então, com relação às vias de administração, deixa eu jogar aqui na canetinha. Então, a gente tem o quê? Vias de administração. Todas as questões que falam sobre isso, eu coloco essa dica novamente, tá? Então, a gente tem que saber quais são as vacinas bacterianas, tá? Então, bactérias e quais são os vírus. Beleza. E aí, olha só, é bem simples, tá? Então, bactéria, a via preferencial de administração de vacinas bacterianas é sempre a via IM, beleza? E aí tem uma exceção, A única, tá bom? Então, exceto quem? A BCG, que a BCG ela é ID, ou seja, ela é intradérmica. Mas as demais bactérias são todas IM. E na verdade a gente já responde a questão, Por quê? Porque a questão fala assim, segundo o manual de vacinação do Ministério da Saúde, qual é a via de administração da vacina meningocócica C conjugada. Então, meningocócica, meningite, é o quê? Bactéria, Então, eu já mato a questão, intramuscular, beleza? Tá, só terminando aqui a nossa dica. Vírus, pode ser VO, pode ser subcutâneo, como pode ser IM. VO, o nome da vacina já fala via. Vacina oral da poliomielite, vacina oral de rotavírus humano. Subcutânea, a única que realmente você tem que gravar, lembrar, tá bom? Vai ser o quê? Febre amarela e tríplice viral, toda a família dela, tá bom? Quando eu falo da família da tríplice, lembra, tem a tríplice, tem a tetra, tem a dupla viral, tem o sarampo sozinho, rubéola sozinha, varicela sozinha, tá? E M, demais, ou seja, os demais vírus. Então, assim, essa dica é show! Por exemplo, se você lembrar que bactéria é IM, você responde a questão 389, com a maior tranquilidade do mundo, tá bom? Então, fechou? Vamos para a próxima. A próxima fala de gestão, tá? Inclusive, se você, pegar o nosso curso completo, a gente gravou, fez uma atualização recente, a gente gravou um módulo 3, que a gente fala um pouco sobre a questão da gestão, e também sobre, a parte de eventos adversos, tá? Em vacinação. Então, também é uma boa opção, você tendo o nosso curso completo, vai lá dar uma olhadinha nesse módulo, que esse módulo ele traz os dois manuais aí, Manual de procedimentos, normas e rotinas e também o manual de eventos adversos em vacinação, tá bom? E lá fala um pouquinho sobre, aliás, é nele que inclusive fala dessas competências, tá? Das competências, dos gestores em cada uma das esferas, tá? Então, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. Vamos lá. O Programa Nacional de Imunização, PNI, organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira. Os principais aliados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS,
são as secretarias estaduais e municipais. Sendo assim, correlacione os gestores do SUS às suas competências e assinale a opção correta. Vamos lá. Então a gente tem o gestor federal. Gestor federal quem é? É o Ministério da Saúde, tá? E aí o Ministério da Saúde, ele vem, né? A gente tem a chamada Coordenação Geral do PNI, beleza? Então quem faz isso é a Coordenação Geral do PNI dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, tá? Então esses são os nossos gestores federais. Quando a gente passa para esfera estadual, na esfera estadual, quem é o gestor estadual? São as secretarias de saúde. Então aqui nós temos as SES, ok? Secretarias de Estados de Saúde. E quando a gente vai para o gestor municipal, a gente tem o que? Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente tem gestor federal, ministério, as coordenações e a Secretaria de Vigilância em Saúde, estadual, secretarias de estados de saúde, municipal, secretarias municipais de saúde. Pronto, fechou. Vamos às competências. Essa questão, ela tá assim, tá, gente? Então a gente tem, imagina que são duas colunas, tá? Então a primeira coluna e a segunda coluna, porque depois a gente vai ter uma opção de sequência, né? De qual que é a opção correta de acordo com a ordem que nós vamos marcar aqui de acordo com as competências dos gestores, tá? Então só para você entender direitinho. Vamos lá. Primeira competência: gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes. Beleza. Então olha só. Nós temos quem são as unidades notificantes. Quem é que notifica? Quem notifica, de fato, é quem faz, né? Quem administra, ok? O imunobiológico. E, por sinal, né, dentro dessa competência, observa se precisa, né, se teve algum evento adverso, se precisa traçar alguma medida de bloqueio, porque naquele determinado local a gente está tendo de repente um surto de uma doença e eu preciso estabelecer alguma medida de bloqueio, tá bom? Então é assim que funciona. Então as unidades notificantes, elas são o quê? Elas são do município, tá? E quem gere esses dados? Quem vai gerir esses dados, ok? A gestão do sistema de informação do PNI, a partir da coleta, do processamento, consolidar, avaliar esses dados provenientes das unidades notificantes, vai ser o quê? Vai ser o próprio município, beleza? Então o município notifica e o município vai gerir os dados antes de passar para a esfera acima dela, beleza? Que seria a esfera Estado, e o Estado depois transfere para a federal, tá bom? Para a gestão federal. Então a primeira competência vai ser do gestor municipal. Receber os dados, avaliar, consolidar, processar, e aí depois ele vai encaminhar para a esfera acima dele. Fechou? Tá fácil. Próxima competência: coordenação do PNI. Também tá moleza, né? Quem coordena o programa. Então, incluindo o que? A definição das vacinas nos calendários e das campanhas nacionais. Ó, já falou, né? Praticamente quem que é o gestor. Por quê? Porque ele está definindo campanhas nacionais, tá? Então, quem cuida do âmbito nacional é quem? É o gestor federal, tá bom? Então, ó, das estratégias e das normatizações técnicas sobre a utilização. Ou seja, é a esfera maior, é o gestor maior, é o ministério, né, na coordenação geral do PNI, junto com dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, aqui essa competência é uma competência federal, tá? Então, isso aqui, inclusive, está dentro lá do que a gente chama de rede de frio, lembra?
Então, também, se você não tem o nosso curso completo, lá no nosso curso completo a gente tem também, né, um módulo que, se eu não me engano, é o 2, tá? É o 2, agora eu lembrei, que ele fala especificamente dessa questão da rede de frio e cadeia de frio. Então, na rede de frio a gente tem... O que é rede de frio? É toda essa estrutura, inclusive dos bastidores, né? Então, assim, quando eu vou incluir alguma vacina dentro do calendário vacinal, eu tenho que pensar se, né, qual que é a questão financeira, né, a viabilidade técnica, a viabilidade financeira. Eu tenho que pensar em toda a logística, tá? Então, isso faz parte da rede de frio. E aí a cadeia de frio está dentro da rede de frio, que a cadeia de frio ela fala o quê? Da aquisição, da distribuição, né, do transporte, o armazenamento, ou seja, fala lá do momento em que o imunobiológico ele foi adquirido no laboratório produtor até o momento em que esse imunobiológico vai ser administrado no nosso usuário de saúde, ok? Então, coordenação do PNI, gestão federal, não há dúvida. Ah lá, notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação. Também a gente já falou, né? Ou seja, quem notifica vai ser quem? Vai ser o município, tá? Então, vai fazer a notificação e vai investigar. É o próprio município que vai investigar os possíveis eventos adversos e os possíveis óbitos, que a gente sabe que isso aqui, quando eu tenho eventos adversos graves ou eu tenho óbitos associados à vacinação, aí eu tenho que notificar, né? Então, a situação que exige uma notificação compulsória, que está lá dentro da portaria de notificação compulsória, inclusive, né? Ela fala disso. Se eu tenho eventos adversos graves ou óbitos associados à vacinação, tá? São eventos raros, tá? Mas a gente também não pode descartar a possibilidade de ocorrer, beleza? Depende muito também da questão inerente à saúde do indivíduo, né? Às vezes é um indivíduo que tem uma debilidade imunológica, né? E, de fato, por conta da vacina, agravou, enfim, tá? Rarissimamente de acontecer, mas se acontecer, a gente tem que investigar, ver se não é questão de técnica, questão do lote da vacina. Então, também é gestão municipal. E aí depois, provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos, tá? Então, quem vai prover, tá? Então, quem vai prover, ou seja, o material, né, que vai ser utilizado pelo consumo ali, vai ser quem? Quem é responsável por isso? Vai ser o Estado, tá? Então, o Estado que é o responsável por provimento, tá? Por comprar e abastecer os seus municípios, beleza? Para que os municípios possam fazer esse uso. Então, a gente tem a resposta, ficou a letra A, beleza? 3, 1, 3, 2, que é exatamente a sequência que a gente viu aqui, beleza? 3, 1, 3, 2. Fechamos. Vamos agora para 391. Olha lá. Mais uma vez, aqui a gente vai falar de contraindicações, tá? Então também é um conteúdo dentro do PNI que gosta de cair bastante. Essa parte de contraindicações, para a gente pensar em contraindicações gerais, contraindicações específicas, situações que exigem adiamento vacinal e também naquelas situações que a gente acha que é contraindicado e não é, que é o que nós chamamos de falsas contraindicações. Vamos lá, segundo o Manual de Normas e Procedimentos para a Vacinação do Ministério da Saúde, alguns fatores, situações e condições podem ser considerados como possíveis contraindicações gerais da administração de todo imunobiológico. Assinale a opção que apresenta uma dessas contraindicações. Então, olha só, ele está falando em contraindicação geral. Contraindicação geral, como é que a gente entende contraindicação geral, né? Então, apesar de às vezes a banca não entender da maneira como a gente entende, mas assim, o entendimento que a gente tem que ter de contraindicação geral é aquilo que, assim, não posso mais fazer, beleza? Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, geralmente é uma alergia, né?
que contraindica dose subsequente. Joia? Vamos lá. Respondi a questão, né? Na verdade. Vamos lá. Primeiro, tratamento com corticosteroide em dias alternados em dose imunossupressora. Galera, vamos lá. Corticosteroide, que são os corticoides, eles são o quê? Eles são imunossupressores, né? Por natureza. Então, só que eu posso fazer em doses mais baixas, né? Em dias alternados, que aí realmente não vai, é uma falsa contraindicação. Mas se eu faço corticosteroide numa dose alta, que aí a gente considera que no adulto, né? A dose alta do adulto é 20 miligramas quilo peso dia, e a dose da criança alta, que a gente fala que é imunossupressora, é 2 miligramas quilo peso dia. Então, se eu faço uma dose alta de corticosteroide, eu não posso vacinar, exatamente pelo fato de que o corticoide ele vai inibir a minha ação imunológica. E aí, eu inibindo a ação imunológica, eu aumento muito os riscos, por exemplo, de eventos adversos, como o próprio adoecimento, concordam? Então, nesse caso aqui, o que o PNI fala pra gente fazer? Não vacina, mas para sempre? Não. Eu termino o corticoide, aguardo 3 meses e aí sim, já pode vacinar, tá? Então toda droga imunossupressora, tanto pode ser o corticoide, como pode ser, por exemplo, um radiofármaco, como pode ser uma quimioterapia, né? Então toda situação de drogas que fazem imunossupressão, eu fecho o tratamento, 3 meses depois eu posso vacinar, tá bom? Então não é uma contraindicação geral, ela é uma contraindicação específica, tá bom? Bem, então essa já não é, beleza? Então a gente pode colocar assim, ó, essa aqui ela é uma específica, contraindicação, né? Específica. Pronto. Olha a letra B. Ocorrência de reação anafilática confirmada após o recebimento da dose anterior. Galera, se você vacinou e fez uma reação anafilática, você vai vacinar de novo? Lógico que não, né? Quer morrer? Não. Então, assim, ninguém vai submeter o paciente a esse risco ou se submeter a esse risco. No caso, se a gente, né, for o paciente, tá? Então, de fato, essa é a contraindicação geral, beleza? Então lembra, quais são as duas situações de contraindicações gerais que a gente sempre fala, tá? Então, ó, ou é reação à dose anterior, que é o que está dizendo aqui no item, ou quando eu sou sabidamente alérgico a algum componente da vacina, beleza? Então são as duas situações que entram como contraindicações gerais. Elas ambas, né, que a gente está comentando, elas envolvem o quê? Alergias, tá? Então envolve alergia. Então reação anafilática é uma alergia exacerbada, né? Mas se eu também já sou sabidamente alérgico a algum componente da vacina, eu já também não vacino, tá bom? Por isso que a gente, enquanto profissional, a gente tem que estar atento, né? À composição das vacinas, por quê? Tudo bem que eu nunca vou saber, porque tem algumas coisas na vacina que não são comuns, né? As pessoas falarem assim, eu tenho alergia, por exemplo, gel de hidróxido de alumínio, que é o adjuvante, né? De muitas vacinas tem gel de hidróxido de alumínio. Sei lá se eu sou alérgico a gel de hidróxido de alumínio, né? Então a gente não tem como saber. Mas aí, se eu administro aquela vacina e o indivíduo faz uma reação alérgica, possivelmente ele tenha, né, a reação a algum desses componentes, tá bom? Então, nas duas... Agora tem aquelas do ovo, lembra? Tem a febre amarela, triviral, influenza. Então, aquela, por exemplo, eu sei que os indivíduos que são alérgicos a ovo, eles não podem tomar, tá? Alergia severa ao ovo contraindica o uso dessas vacinas. Por quê? Porque essas vacinas, elas são produzidas a partir de cultura embrionada de ovo de galinha. Então, não pode, beleza? Outra coisa também que é comum ter na vacina, neomicina. Isso as pessoas sabem que são alérgicas, né? Muitas pessoas sabem, você é alérgico a alguma coisa, algum antibiótico? Eu sou alérgico a neomicina. Beleza, ótimo. Tem um monte de vacina que tem neomicina. Então, já é algo que tem que chamar a atenção para o profissional, né? Para ele, então alergia a neomicina, deixa eu ficar ligado, deixa eu ver se essa vacina tem neomicina.
Ah, não lembro, pega a bula e consulta, né? Então a gente não pode ou pega um manual e vai lá e consulta, beleza? Vamos lá. Ocorrência de evento adverso em dose anterior de vacina, a exemplo da reação local. Olha que coisa, né? Então ele meio que misturou a B e a C para você ficar confuso. Só que olha só, reação local não contraindica dose subsequente. Reação local é um evento adverso comum. Todo mundo tem. Dói o braço, fica sensível, faz um nódulozinho, né? Fica endurado, ok? Então, vermelho, né? Faz aquele rubor no local. Então, assim, isso não importa. Isso é algo que faz parte realmente do processo vacinal e a gente pode orientar lá para a mãe, para o pai, se for no caso da criança, né? Que se a criança ficar com muito desconforto, muito irritada, chorosa, com dor, queixosa, analgésico, antitérmico, né? Porque febre também pode acontecer por conta da vacinação, tá bom? Então, tranquilo. Então, isso aqui a gente poderia dizer que é uma falsa contraindicação, tá? Reação local não contraindica dose subsequente. Uso de antibióticos profilático ou terapêutico e antiviral também é falsa contraindicação, tá? Então isso aqui também cai no rol das falsas contraindicações. Não tem nenhuma recomendação específica que se eu estou fazendo uso de antibiótico ou mesmo profilático, né, para alguma situação, vou fazendo cirurgia, aí vou tomando antibiótico, né, sei lá, não tem problema, tá bom? Ou antiviral também, não há problemas. Falsa contraindicação. Ocorrência de febre acima de 38,5 após a administração de uma vacina. Febre não é também contraindicação, tá? Então, é a mesma coisa da reação local. Também vai estar dentro das falsas contraindicações. Aí você fala assim, mas Igor, é uma febre alta relativamente, né? Porque 38,5, né? Beleza, então a gente vai observar, vai ver se consegue baixar essa febre com analgésico antitérmico, o que de fato, assim, a gente tem que ficar atento, principalmente quando é criança, é convulsão, porque criança convulsiona por conta de febre, né? Não é a febre em si, mas, por exemplo, se é uma criança que faz uma convulsão, aí possivelmente eu não posso mais vaciná-lo com aquela vacina, tá? Mas muitas vezes a gente manda ela para o CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial, na qual existe alguma vacina que a gente possa substituir, tá? A exemplo, pentavalente, que ela pode acontecer, por exemplo, convulsão, beleza? Então, rolou uma convulsão, então eu tenho que mandar para o CRIE, e lá no CRIE possivelmente vai fazer DTPA, beleza? Que é uma opção, porque geralmente a gente usa em substituição, por exemplo, da pentavalente. Joinha? Fechamos, então, a letra, né, o gabarito da questão é a letra B, da 391. Vamos para 392. Essa é muito fácil, né? Então, olha só, essa aqui fala assim, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a temperatura de um refrigerador de uso doméstico utilizado para o armazenamento de imunobiológicos deve ser mantida entre, essa é clássica, né? Ou seja, qual que é a temperatura de conservação dos imunobiológicos? É basicamente isso. Ele fala aqui de refrigerador de uso doméstico, que inclusive a Anvisa, desde 2013, ela faz a recomendação que esses refrigeradores não sejam mais usados, sejam substituídos por câmaras refrigeradas ou freezers científicos, tá? Então, de fato, refrigerador de uso doméstico é para ser substituído. Exatamente por quê? Porque a gente garante mais a qualidade do imunobiológico, porque o refrigerador de uso doméstico ele tem o quê? Variações de temperatura, tá? Então ele faz aquelas correntes de convecção, né? Que a gente sabe lá da física, né? O ar frio desce, o ar quente sobe. Existem pontos cegos, né? Em que realmente ali naquele ponto cego pode não ter uma homogeneização da temperatura. Então a gente não tem uma qualidade, né? Assim,
vamos dizer, uma precisão da temperatura do refrigerador doméstico, tá? E a câmara refrigerada não, é top. Tudo homogêneo, a temperatura, não tem pontos de entrada e saída do ar, tá? Então é toda uma logística diferente. E aí, qual que é a temperatura? Vamos lá? Então eu tenho mais 2 e mais 4, menos 2 e menos 6, menos 2 e menos 8, mais 2 e mais 6 e mais 2 e mais 8. Qual é? Letra, essa não tem muito o que falar, tem que saber, né? Tem muito o que explicar. Qual é a temperatura? Mais 2 e mais 8, ok? Então é aquela temperatura clássica que se você, por exemplo, se você tem o nosso curso, se você for lá no nosso módulo 4, que eu falo de toda a parte técnica de vacina, você vai ver que em todas nós vamos falar sobre isso, de conservação da vacina, ou seja, nível local é sempre mais 2 mais 8, né? O que pode acontecer diferente é quando eu tenho nível estadual ou federal, né? No caso central, que a gente chama, central, regional e local. No local é sempre mais 2 mais 8. No regional e no local é que algumas vacinas podem ser congeladas, tá? Então, só isso. Vamos mais a 393. Tem assim: o Brasil tem vivido um momento de alerta diante do surgimento de casos de febre amarela silvestre na região sudeste. Por sinal, realmente, em 2017 a gente teve isso mesmo, né? A respeito da vacina contra essa doença, é correto afirmar que, então, vacina de febre amarela. Vamos lá. Atenção, a vacina é indicada para a pessoa com doença autoimune. Ela é indicada? Não. Por que ela não é indicada? Por quê? Porque ela é uma vacina, a vacina de febre amarela, ela é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, nem pessoas imunodeprimidas, nem pessoas que têm doenças autoimunes, né? O que é uma doença autoimune? É aquela doença, aqueles indivíduos que eu costumo dizer que é assim, em vez do sistema imunológico defender, ataca, né? Então, o sistema imunológico é para defender, mas ele ataca o organismo da pessoa. Então, como é vacina de micro-organismo vivo, a gente não tem uma indicação, tá? Ao contrário, a gente costuma contraindicar. Não é uma contraindicação absoluta, tá? Então eu tenho que avaliar risco e benefício. Eu não vou fazer rotineiramente. Mas se de repente uma pessoa que está indo para um local onde está tendo surto, onde o risco de adoecimento é muito grande, aí é outra história. Aí a gente tem que avaliar. Por quê? Porque ficar doente também para a pessoa que tem doença autoimune não vai ser muito legal, né? Então a gente tem que avaliar risco e benefício. Assim como acontece no idoso, né? Que a gente também faz essa avaliação. Não é de rotina essa vacina, beleza? Gestantes e nutrizes podem ser vacinados sem restrições. A mesma coisa. É o mesmo comentário, tá? Então, gestante é imunodeprimida por natureza, tá? Então, não tem indicação de vacinação de rotina. Nutrizes também não podem ser vacinadas, porque eu já até falei numa questão aí anterior, nos vídeos anteriores, que você está acompanhando aí com a gente, não pode, inclusive é uma situação que tem que suspender o aleitamento materno em gestantes, em nutrizes, né, lactantes, que são inadvertidamente vacinadas, tá? Então tem que ter uma suspensão, preferencialmente de 28 dias do aleitamento materno, ou mínimo de 10. Então, quem vacinou sem querer, né, ou seja, sem querer, né, na verdade é o profissional que não perguntou, né, que deveria ter perguntado. Então eu teria que o quê? Eu teria que fazer a suspensão do aleitamento materno por pelo menos 10 dias. Joia? Já falamos isso no vídeo anterior, inclusive. O volume de dose a ser administrada é de 1,9. Que loucura é essa? Que dose é essa, pelo amor de Deus? Né? Então não tem nenhuma vacina que é dose 1,9, né? As vacinas, grande maioria, qual é a dose, hein? Qual é? 0,5, né? 0,5 ml. E algumas têm, né, doses diferentes, como é o caso da BCG 0,1, como é o caso, por exemplo, ou 0,05, né? Dependendo do tipo de BCG. Hepatite, dependendo da idade, né? A dose vai para 1 ml ou às vezes até 2.
certo? A influenza, que tem as doses 0,25, que é a dose fracionada na primovacinação, mas esta dose 1,9 realmente não tem nenhuma, tá? E ela também não é IM, ela é uma vacina subcutânea, que eu até expliquei naquela questão anterior, vias de administração de vacinas, bactéria, IM, exceto BCG, vírus, VO, VOP e VO, subcutânea, febre amarela, triviral e o resto é IM, tá bom? Então, febre amarela entra na subcutânea. Que mais? Vamos lá. Pode ser administrada simultaneamente com a varicela, tá? Vamos lá. Então, ó, pode ser administrada simultaneamente com a varicela. Na verdade, que quando a gente pensa aqui, ó, vamos lá. Febre amarela, 9 meses. Beleza? Calendário vacinal. A varicela entra quando? Ela entra com 15 meses na forma da tetra. E depois ela entra sozinha com 4 anos, tá? Aí sim, só de fato a varicela. Varicela é da família da triviral, né? Então, família da triviral é quem? Triviral, tetraviral, sarampo mono, rubéola mono, dupla viral, varicela mono. Existe uma orientação que a gente não deve fazer febre amarela junto com triviral e, consequentemente, se estende para a família, tá? A gente sabe até que a vacina da varicela ela pode ser feita a partir dos 9 meses em caso de surtos. Não tem nada a ver com a questão, ok? Aí eu estou extrapolando a questão, beleza? Então, teoricamente, a gente não vai fazer essa administração simultânea, porque varicela é uma vacina da família da triviral e aí, consequentemente, existe lá estudos mostrando que pode haver uma redução da imunogenicidade, beleza? Só nos sobra, então, a letra E, é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade. De fato, é verdade. Também a gente já comentou que o quê? Que a gente não deve fazer vacina de vírus parenteral vivo antes dos 6 meses. Por quê? Porque isso pode aumentar o risco das encefalites virais, tá? Então, não tem nenhuma vacina de vírus vivo parenteral antes dos 6 meses. Não tem, tá? Olha lá no calendário que você vai ver. O que tem de vírus lá, tipo hepatite, é DNA recombinante. Não tem problema. VOR é vivo, mas não é parenteral, é oral. Então, não tem problema. O problema é parenteral. Parenteral, subcutâneo ou IM, no caso. Beleza? Porque não tem vacina EV, né? Então, nesse caso, realmente não pode, pelo aumento do risco das encefalites. Ok? E aí, o nosso tempo acabou, né? Esse vídeo, a gente vai fazer uma pausinha, tá? Para tomar uma água. E aí a gente volta para dar continuidade às nossas questões. Beleza? Então, até já!